Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. E a gente está aqui nesse cenário que vocês já conhecem, lindo, que é a Companhia dos Livros. Inclusive, gente, tem meu livro aqui, para quem quiser adquirir meu livro, tá aqui, ou qualquer outro livro. A leitura é um dos hábitos mais deliciosos da vida, que a gente entra em um universo, né? E tá aqui a indicação desse lugar lindo para vocês virem visitar aqui. E é um lugar mágico mesmo. E eu estou aqui na companhia da Tuane, a Tuane Zambuja. E a gente vai falar de um tema muito interessante, inclusive, assim, que eu tô doida para aprender com ela hoje, que ela trouxe aqui, que é um tema que eu acho, assim, que tem que ser falado, que tá presente na vida de muitas mulheres, maternidade e vida profissional. É possível equilibrar? Será que é possível equilibrar essa balança, né? Da gente ser mãe, ter tantas demandas e ao mesmo tempo ter uma vida profissional ativa, né? E crescente, né? Não é qualquer vida profissional aí que a gente vai falar. E a Tuane atua como mentora já há muito tempo, né? Já ajudou muitas mulheres a equilibrar essa vida, né, tanto profissional como dentro da maternidade. E a gente vai bater um papo aqui. Se você quiser saber, né, também, assim como eu, tá doida para saber como lidar melhor com esse assunto aí, com essa pauta aí na sua vida, fica até o final que você não vai se arrepender. E Tuane, só 3? Pode. Não garanto. Esse assunto muito me interessa. Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é que você traz, né, Tuane, uma proposta que mulheres consigam equilibrar a vida profissional com a maternidade, né? Isso é um desafio diário, né? Para quem é mãe e trabalha, eu falo que isso acontece comigo. Quais são as bases para quem quer fazer essa transformação na vida, né? Para ter um equilíbrio na vida, na maternidade e na vida profissional? Primeiramente, eu quero agradecer esse convite, é uma honra estar participando aqui do Pode? Só 3 pode. Só 3 pode. E antes da gente falar sobre as bases, os pilares, a gente precisa falar o que está levando as mulheres a ter essa sobrecarga. A gente vive em uma sociedade onde tem uma aceleração muito grande, uma aceleração tecnológica, econômica e uma pressão muito grande em cima das mulheres. E isso está trazendo conflitos internos, porque a mulher ela sente uma pressão em ser uma excelente gestora, de ser uma excelente mãe, de ser uma excelente dona de casa, uma excelente esposa. E a gente sabe que na vida real isso não existe. Isso é algo ilusório. Inalcançável, né? Exatamente. Então, isso é o que está trazendo a sobrecarga para as mulheres. É você querer ser tudo, ser a Mulher Maravilha, fazer tudo ao mesmo tempo, com perfeição. Essa cobrança é uma cobrança interna. É uma cobrança da sociedade e é uma cobrança interna. Então, as bases, eu falo assim, a minha vivência me trouxe esse reconhecimento das bases essenciais para a mulher ela conseguir conciliar a vida da maternidade e o empreendedorismo. Primeira coisa, o autoconhecimento. A gente se autoconhecer. Porque quando a gente se autoconhece, a gente conhece os nossos valores. O que é importante pra gente. Então, nós conseguimos viver com base na nossa essência. E não o que o mundo prega, não o que as pessoas estão pregando, seja no Instagram, seja no Facebook, no YouTube. A vizinha. Na vizinha. A blogueira. Não, a gente vive com base na nossa essência, o que é realmente importante pra gente. Outro ponto, segundo, saber o que fazer, o que é importante, um planejamento da nossa vida. Porque às vezes a gente escuta, até um livro, ou você escuta algo que fala o que é importante naquilo que você está lendo, naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo. Mas o que é importante para você realmente? E você dá prioridade naquilo que é importante para você, naquele momento. É a minha família, é o meu trabalho, isso aqui eu posso deixar de lado, como você mesmo disse, né? Seu filho estava doente,
Mas isso era importante pra você aqui, você deixou ele um pouquinho ali pra vir fazer, mas você vai voltar? Então a gente tem que saber, e não ficar, ai meu Deus, eu larguei. A culpa, né? Culpa. Tipo assim, tá medicado, deu remédio bonitinho, tá Isso. tudo certo. E geralmente as mulheres fazem muito isso, né? De ter todo um trabalho por trás. Eu vou sair, mas ó, deixei com a avó, remédio tá aqui, bombinha tá aqui, tá. E a questão o peso tá na culpa, né? Exatamente. É a culpa. Então, você saber o que é importante e priorizar isso. O que é importante agora, nesse momento? E o terceiro e quarto, que são unidos, que eu falo que são unidos, e que você acabou de falar que, primeiro, a rede de apoio que você tem. Então, assim, é normal, é importante pedir ajuda. Seja pra mãe, que é pra avó, seja pra sogra, seja pra vizinha, pro pai, enfim, a gente precisa. Tem pessoas, eu atendo mulheres que não têm coragem de pedir ajuda. Eu falo, Tuane, que é um pouco assim, vai julgar. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou pedir ajuda pra sogra ou pra mãe porque vai julgar. Deixa julgar, gente, ó. Se tá julgando, tá ajudando, ok, tá? Deixa julgar. O julgamento não vai mudar o seu trabalho. Então, assim, parar de ficar com esses discurso mental, né? Minha mãe deve estar lá falando, nossa, minha filha tá. Deixa falar. Não é o que está acontecendo, né? Mas assim, se estiver falando, o problema é dela, não é seu. O julgamento é sempre do outro, né? Então, se a sogra tá julgando, se a mãe tá julgando, ou quem tá cuidando tá julgando, deixa, ó. Exatamente. Faça seu trabalho, né? E tem pessoas que não pedem ajuda porque tem medo de julgamento e medo de atrapalhar a pessoa. Existem essas pessoas. Existem mulheres que têm medo de pedir ajuda, por exemplo, pra mãe ou pra sogra, porque tá incomodando. Ai, vou incomodar. Não, gente, vocês não vão incomodar. É normal. Se você não tem uma babá, se você não tem uma funcionária dentro da sua casa, diariamente, você pode e deve pedir ajuda. Porque você não está incomodando. Eu falo assim, é uma honra pros nossos pais, pra nossa mãe, ajudar a gente. Né? Porque elas provavelmente não passaram pelo que a gente passou, porque muitas das nossas mães não trabalharam fora. Então, elas se dedicaram 100% à casa, ao marido e os filhos. Mas você acha que elas não vão se sentir bem em poder te ajudar a ver você trabalhando, saindo fora de casa para alimentar a sua família? E você acha que elas não vão se sentir... Elas vão se sentir útil, importante. E falo assim que a chave de tudo é a espiritualidade também. Porque nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito. Isso está tudo interligado. Então, eu sou cristã, então eu creio que Deus me deu uma missão. Que Deus me deu uma missão e que se Ele acreditou em mim, eu preciso fazer da melhor forma. E Ele vai me dar o sustento. Então, eu vou buscar a minha espiritualidade. Eu sou cristã, eu creio em Deus, mas se você acredita em um universo, outra coisa, você vai acreditar. Você precisa alimentar isso. Você precisa alimentar a sua espiritualidade porque você nasceu para algo, para um propósito. Eu falo que a questão da fé e da espiritualidade são uma das bases assim mais fortes, igual você falou. Não importa se você é cristão, se você tem outra religião. Eu, por exemplo, não tenho uma religião, não frequento, mas eu tenho uma espiritualidade muito forte. E eu consigo conversar de igual com uma pessoa que tem uma espiritualidade forte, às vezes é um líder religioso, é um pastor, é um padre, é alguém que ativo dentro da religião. E a gente encontra muita similaridade nisso, porque a gente tem uma espiritualidade forte. Então, não a espiritualidade não é uma coisa assim de ir para a igreja ou de você estar lendo sua Bíblia, não, mas é um estado de espírito, de alma, e muito ativo, eu acho que é muito ativo. A Madre Teresa tem uma frase que eu amo, que ela fala que as mãos que ajudam são mais sagradas do que as que rezam. Rezar é bom, a oração é boa, a palavra ela tem muito poder, né? Mas a ação, a energia, você que sai, que vai atrás dos seus sonhos, isso tem um poder muito maior, né? A ação, você ajudar o outro, você inspirar outra pessoa. Que nem a gente está aqui agora, a gente está trazendo o nosso conhecimento para ajudar outras mães que às vezes estão ali numa situação, né, similar, mas a gente conseguiu, com o nosso conhecimento, às vezes, passar por cima disso. Tem gente que não tá, a gente se afundou, às vezes está num quadro depressivo, então a gente está aqui fazendo algo sagrado, né, uma missão nossa,
independente das nossas bases, né? Elas têm espiritualidade, mas não necessariamente vinculada a algo institucional, é espiritual. Né? Muito, muito bacana, hein? A segunda pergunta, Tuane, você já se autodenominou empreendedora sobrecarregada? Eu acho que isso é um termo muito comum. Qual foi o ponto assim que você saiu desse perfil de sobrecarregada, né, de empreendedora sobrecarregada? Qual foi o fator que te trouxe para um ponto de equilíbrio? A chave foi que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar. Né? Eu falo que é a questão da validação externa, né? Exatamente. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso fazer para os outros, porque isso se torna mais uma vaidade do que uma missão. Então, quando eu reconheci, eu lembro que eu tinha salão de beleza antes. E eu tinha 15 colaboradores. E eu, dentro do meu espaço, eu gostava muito de trabalhar potinho de amor, que chamava. Então, eu tinha uns papeizinhos que estava escrito potinho de amor, e eu sempre incentivava a fazer elogios um para o outro. E eu sempre fazia elogio para os meus colaboradores, eles faziam para os outros. Todas as reuniões eu colocava potinho de amor. E eu recebi um que eu achei que aquilo ali colocou uma pulguinha atrás da minha orelha. Que uma colaboradora falou assim: eu admiro você, porque você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você consegue ser mãe, você consegue ser amiga, você consegue ser esposa, não sei o que, empreendedora. E aí eu pensei, será mesmo? Será que eu consigo? E aí, quando eu parei pra analisar isso, eu falei, eu não preciso. Será que eu tô fazendo pra mim? Porque às vezes eu colocava isso. Eu colocava como, eu tô fazendo pra minha família, eu tô trabalhando, né? Tô fazendo, dando o meu melhor, porque eu não tinha domingo, era de domingo a domingo. Sabe? Eu não tinha descanso. Eu trabalhava, como eu tinha salão, durante a semana eu ficava no salão. Segunda-feira era fechado, mas a gente fazia toda a contabilidade, a organização do salão. Ficava a semana inteira no salão, chegava em casa à noite e ainda levava coisas do trabalho para casa. Final de semana, sábado, trabalhava o dia inteiro, chegava à noite em casa, domingo eu tava pensando. Então, assim, Você era casada nessa época? Eu sou casada. Na época você era casada? Sou casada. E era casada. Sou casada há 8 anos. Então, teve uma hora que eu parei para analisar, será que eu tô fazendo uma missão para nossa família? Ou é porque eu preciso mostrar que eu sou suficiente, autossuficiente? E isso para mim foi importante. Eu não preciso. Essa virada de chave. Eu não preciso que as pessoas vejam se eu sou boa, se eu não sou. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza. Eu preciso reconhecer as minhas limitações. Sabe? Quando eu comecei a reconhecer as minhas limitações, eu falei, não, isso aqui eu não preciso. Eu posso dizer não para isso. Eu quero dizer não. Eu não sou sim para todo mundo. Então, e isso aí é uma coisa assim, que você vê assim, que a outra pessoa viu com uma qualidade e você parou para pensar que às vezes não é bem assim, né? E eu falo assim, eu sou autônoma, eu trabalho com rede social e, tipo, eu sempre falo assim, fim de semana é o melhor momento para você postar, interagir, né? Então eu tô sempre trabalhando, né? E aí, há um ano mais ou menos atrás, eu sempre coloquei que eu tenho uma folga, e é uma folga no horário meu filho tá na escola. É na sexta-feira à tarde. E no começo, agora nem tanto, mas no começo eu tinha muita dificuldade de parar. Porque às vezes chegava alguém em casa e eu tava sentada. Ou às vezes, assim, sabe, eu falava, meu Deus, mas eu tô aqui parada, né, à tarde, né, sabe? Aí eu falava, nossa, mas por que não? Domingo você tá trabalhando, né, e tal. E de respeitar o nosso ritmo, isso aí é uma coisa muito importante. O que eu faço não precisa fazer sentido pro vizinho, não precisa fazer sentido pra minha mãe, não precisa fazer sentido pro meu pai. Você pode explicar, né, olha, eu estou num momento assim, X, assado, mas não precisa fazer sentido pra outra pessoa. Precisa fazer sentido pra você. E isso, é uma coisa assim, no começo eu me sentia mal, eu fazia mesmo assim. E eu acho que é uma coisa muito das mulheres, as mulheres se sentem mal em descansar. Falar assim, ó, e descansar no horário comercial, porque fala assim, eu coloquei nesse horário comercial porque eu queria que fosse um horário que eu não tivesse com meu filho. Porque enquanto eu estou com meu filho, eu estou trabalhando, ele querendo ou não, assim, eu estou empenhando uma energia em cuidar dele, fazer comida, em brincar e tal. Então, teria que ser um momento que ele seria na escola. E no começo foi muito difícil. Só que eu fiz mesmo sendo difícil, eu fiz mesmo sentindo culpa. E hoje é muito mais simples. Eu faço, chega alguém, eu falo, e vou, entro pro quarto, sabe? Assim, não sinto mais a culpa, não tenho o peso da culpa, né?
Olha, teve um caso que aconteceu comigo ano passado. Eu jogo beach tênis. E o meu horário, na sexta-feira, o meu professor colocou 3h30 da tarde, o horário. Eu comecei a ir, mas eu comecei a me sentir muito mal. Tipo, nossa, né? Eu cheguei e falei pra ele... É um pensamento. É um pensamento. Eu falei pra ele, Vitinho, eu vou parar esse horário 3h30. Você é madame, né? Porque eu tô me sentindo... Sabe o que eu falei pra ele? Tô me sentindo uma saga, amor. Tô me sentindo uma... Parece que eu não tenho nada pra fazer, tô jogando beach tênis 3h30 da tarde. Sendo que eu tenho meus compromissos de manhã, às vezes eu trabalho até mais tarde, atendo até mais... porque como eu atendo online, atendo até mais à noite, até às 8. E por que não? Por que não jogar 3h30, que é o horário que eu posso jogar? Mas não, é aquele sentimentozinho, aquela culpa. Aquela culpa de Mas você continua ou não? Não, aí a gente mudou todos os horários, ele também cancelou a dos 3h30, que não tava dando muita gente. Mas isso daí pra mim foi a chave, assim, a virada de chave. Ai, que bom que você teve esse momento, né? Muito bom mesmo. Que as pessoas que estão assistindo tenham esse momento também. Vamos para a terceira pergunta, Tuânia. A terceira pergunta seria assim: o que você diria para as mães que querem ou precisam, né? Às vezes precisam, têm uma necessidade de empreender, mas que se vê às vezes em meio de muitas demandas e não sabe como fazer isso. O que você diria de conselho para essas mães hoje? Eu diria que você não está sozinha. E esse sentimento, ele não define quem você é. Porque às vezes a gente tem um sentimento hoje que tá sobrecarregada e a gente define isso pra sempre, como se fosse uma verdade absoluta. E não. Se apega, né? Se apega. E não, isso não determina quem é você. Eu falo assim, e outra coisa muito importante é a maternidade, a autossuficiência que o mundo prega pra gente, ela não é compatível com a maternidade real. Então, a gente, antes de qualquer coisa, antes de começar a empreender, priorize a sua saúde mental. Priorize isso. Busque uma rede de apoio. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda para sua mãe, para sua sogra, para o seu marido, porque às vezes a gente não quer incomodar. A gente faz muito isso de não querer incomodar o outro. Não, a gente deve sim pedir ajuda, cuidar da nossa saúde mental, para que a gente tenha uma qualidade de vida e para conseguir empreender com mais leveza. Exatamente. E saúde mental, saúde física, né? Que a gente estava conversando antes da entrevista. Alimentação, atividade física. Eu falo assim, as pessoas falam assim, cara, isso dá base para eu trabalhar. Eu acordo lá às 5h30 da manhã, 4h30 da manhã, e como meu café da manhã, com os alimentos ali, como minha frutinha e tal. Assim, dentro da minha possibilidade, né? A gente sabe que existem várias questões sociais que implicam, mas dentro da sua possibilidade, o que você pode fazer para se alimentar melhor e fazer uma atividade física? Por isso vai te dar base mental, às vezes, para você. Exatamente. E principalmente busque também orientação de um nutricionista ou um médico integrativo para olhar para as suas vitaminas, para o que o seu corpo produz. Porque nós temos produção de vitaminas, de minerais, e nós precisamos ver, porque às vezes a gente está tão cansada, com sono, não quer sair da cama, vai olhar sua B12, tá lá no pé. Você vai olhar, eu mesmo esses tempos atrás não estava bem, fui fazer um exame e a vitamina D estava 20. Estava assim, inexistente. Então, como? Realmente, isso vai afetar o seu corpo, porque não tem como. O sistema nervoso é tudo interligado. Isso, então, o biológico. O biológico está interligado. Então, nós precisamos cuidar, sim, da saúde mental. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, do nosso físico. Mulher, né? Eu acho que mulher tem um agravante, né? Dessa questão do corpo. E se você tem aí, está com alguma justificativa pronta, não tem dinheiro para pagar o exame, no SUS tem, gente. Vai lá no seu postinho, agenda. No SUS tem, isso eu posso falar com propriedade, que trabalhei muitos anos no SUS, e sou usuária do SUS até hoje. Vai no seu postinho, conversa com o seu enfermeiro para pedir esses exames que ela falou ali, às vezes nem precisa do médico. O enfermeiro consegue pedir esses exames. E às vezes é isso que a gente estava falando, às vezes a pessoa está cansada, está esgotada, está com vitamina B12 baixa, está com vitamina D baixa, e outras coisas ali orgânicas que pode estar interferindo na sua saúde mental e na sua motivação também. Isso aí é base e é muito importante, que muita gente esquece disso. E agora no inverno, então, aquela vitamina do sol, né, a D, né? Muita gente fica sem tomar sol e baixa a vitamina, é coisa básica, você toma um solzinho. Exatamente. Então, eu acredito sim que existe um equilíbrio
Desde que você não se culpe e nem se compare, gente, porque a comparação, ela é um problema. Às vezes você assiste igual, você vai numa palestra onde a pessoa te diz o que você tem que fazer. Sempre lembra de uma coisa, sempre que você vai em alguma coisa, você assiste algo, você escuta alguma coisa, não queira fazer tudo que a pessoa está falando. Filtra, fraciona o que realmente vai fazer sentido para a sua realidade, porque a realidade daquele ser humano que está lá na frente não é a mesma realidade que a sua. Então, se você conseguir filtrar, você pega o que faz bem, o que é bom para você. O que não faz bem, o que não vai ser bom, você elimina. Nossa, você falou uma coisa muito importante, e não só para pessoas, mas para tudo na sua vida. Eu gosto muito de ler, né? A gente está aqui falando de livro. Tem um livro que eu li que se chama... Ai, caramba, como é o nome do livro? Essencialismo. Tem um livro que eu li que se chama Essencialismo, é um livro ótimo. E ele dá várias coisas que aconteceu na vida dele, como que ele faz. Só que daí, tinha umas coisas lá muito sem cabimento, né? Aí eu pensei, cara, ele é um homem britânico, né? Nasceu na sociedade branco, sabe assim? Então, assim, tem muitas coisas ali que eu tenho que entender que a pessoa teve outro cenário na vida, que ela vai conseguir planejar uma agenda, ela vai conseguir ter uma ajuda ali, que às vezes eu não tenho, às vezes eu tenho que buscar ajuda por outros meios. Então, assim, vocês têm a consciência, isso é uma coisa que você falou que muda a vida da gente, parar de se comparar e ver, assim, tem coisa que ele falou que faz muito sentido pra mim. Mas tem coisa que eu vou falar, não, assim não cabe na minha vida, né? Segue. Inclusive até nessa nossa conversa, né? De você filtrar, saber usar o seu filtro ali. E essa primeira coisa que a Tuane falou, autoconhecimento, é você se conhecer. Se conheça, vê o que ressoa aí, o que bateu aí, que você pode usar para sua vida. Não fica se comparando com o que vocês estão vendo aqui, que a gente tá tudo arrumado e tal. Não vai se comparar, mas vocês trabalham Você não vai me encontrar assim lá em casa. Vocês trabalham na internet, vocês estão dando entrevista. Não vai por aí. Ó, ouça o que a gente falou, vê o que funcionei para você e segue, né? Tem até um caso que uma colega minha, ela é uma pessoa, uma advogada bem sucedida aqui na cidade, tem um escritório, e ela veio me falar isso esses dias, que ela viu um colega de trabalho, um colega homem, que estava num patamar de trabalho, assim, que ela ficou até se sentindo assim, puxa vida, mas eu tô ralando tanto, tô fazendo tanto e eu não tô conseguindo, por que eu não consigo? E como que ele conseguiu, né? E aí ela conversou isso com o marido dela. E eu falei, gente, o que o marido dela falou foi genial. Eu falei, sua mãe é inteligente. Ele falou assim, presta atenção, ele ficou como provedor da casa, ele tem a mulher dele na casa dele, cuidando dos filhos da família. Ele tá vivendo para ser provedor. Você não. Eu trabalho fora, você trabalha fora e a gente tem uma filha. Então, não vai ser, a caminhada não para de se comparar, porque não vai ser do mesmo jeito. Ele não tem nada, nenhum obstáculo ali, porque ele já, né, ele tem tudo. A gente tem a nossa filha, você leva para a escola, você leva no médico. Então, não queira se comparar, vai no seu tempo, vai na sua caminhada, no seu processo. Não é porque a pessoa, é como se você tivesse, eu falo assim, que você tem um gol, né, um gol 1000, e você tá lá com uma Ferrari do seu lado, você quer no mesmo ritmo, gente, não vai chegar. E tá tudo certo. Ambos vão chegar no caminho, né? Mas cada um no seu ritmo. Exatamente. Vai chegar, mas cada um no seu ritmo. E tá tudo certo. E a gente tem que reconhecer. Isso é autoconhecimento. Tuane, muito obrigada. Amei demais, assim, o que você falou. E você fala com propriedade mesmo de quem já viveu e quem já saiu de um ponto A e foi pro ponto B. Dá para ver isso no seu discurso, que você sabe o que você está falando. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue disseminando essa mensagem aí, com esse brilho no olho, bonito. E assim, me sinto muito honrada pela oportunidade de estar aqui contando a sua história no meu programa, né? E é isso que essa nossa atitude hoje tem impactado aí positivamente na sua vida. E é isso, gente. Agradeço demais, de novo, a Companhia dos Livros por ceder esse espaço, esse ambiente lindo aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Tuane. Um beijo. Até a próxima, gente.